Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma honra, é uma glória estar aqui novamente, juntamente com os membros da nossa igreja, a nossa diaconisa e levita Liduína, minha mãe, a minha irmã que é obreira, pastora Lúcia e pastor Alexandre, que já foram apresentados. Que nessa noite nós venhamos ouvir aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos ouvir, pois o Espírito Santo de Deus, ele falará por intermédio da minha vida. Que cada um de nós venhamos ficar atentos para ouvirmos a boa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois como foi dito desde o início, e a palavra se confirma, e o tema que eu escolhi é seja perseverante. Que nós venhamos sermos perseverantes em tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita do nosso Senhor Deus. Porque quando a gente não persevera, a gente não recebe o milagre. O segredo é perseverar, ter fé, confiança e perseverar em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha me usar, que não venha ser a mim, mas venha ser o Teu Espírito Santo a falar por meio e através de mim, Senhor. Que todo homem, todo eu, todo embaraço, toda dispersação seja cessada, meu Deus. E que nós venhamos ficar atentos e ouvirmos a palavra que virá do céu para nos encorajar esta noite. As palmas vão engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde já, eu me esqueci, né? Eu trago uma saudação da igreja a qual eu congrego com meu irmão, ao qual é o presidente. É o projeto Culto no Lar, Jesus é o Caminho, uma igreja da verdade e do amor, onde todos vocês estão convidados, porque eu sei que assim como o pastor Éder, a gente não se apega à placa ou a dogmas e paradigmas, mas somos todos irmãos, porque no dia que Cristo voltar, ele buscará a igreja, e não a placa, ou o título, ou o cargo. Seja perseverante. Quem aqui quer ser perseverante e viver o melhor de Deus nessa terra? Porque muitos irmãos não querem ser perseverantes, aceitam uma vida rasteira, rasa, uma vida tranquila, porque colocam nas suas mentes que irão para o céu e viver o melhor lá. Todos nós queremos viver o melhor, estamos sendo perseverantes para isso. Mas de que adianta a gente somente ter uma vida abundante e maravilhosa no céu? E aqui na terra? Os frutos. O que as pessoas têm que olhar para cada um de nós e ver que são os frutos. Porque diz a Bíblia que muitos vão perguntar: eu tenho fé, você tem as obras. Nós temos a fé e temos as obras. Então as pessoas têm que ver em nós a fé que nós temos em Cristo, mas ver Cristo em nós, a luz resplandecer. Porque não adianta nós termos somente fé, mas as pessoas olharem para nós e ver uma vida desgraçada, sem brilho, e não ver a providência de Deus em nossas vidas. Então todos têm que olhar para nós e ver o brilho e os testemunhos que nós temos que dar, o bom testemunho. E para iniciar eu vou ler aqui os Salmos 42. Salmos 42, eu vou lendo alguns versículos e eu vou sinalizando para os irmãos. Aleluia. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. No 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? No 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Quantas vezes as pessoas olham para nossas vidas, vê que a gente vai para a igreja, a gente até dá um bom testemunho, mas por a gente duvidar muitas vezes do milagre, as pessoas não veem o milagre, porque infelizmente as pessoas lá fora, elas olham pra gente e elas acham que ser crente é ser rico, próspero, ter um jatinho, um helicóptero e um carro importado. E muitas vezes não é só isso. Deus tem o melhor pra gente. Ele pode nos prosperar. Aleluia. Mas as pessoas querem ver resultados, porque muitos são na igreja uma coisa e lá fora são outra coisa. Então as pessoas não vê essa fé juntamente com as obras, que para eles seriam os sinais e os milagres. Então muitas vezes nós chegamos na presença de Deus triste, abatido, como diz aqui no 3, no versículo 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quantas vezes nós estamos chorando, aflito, porque a gente clama, a gente pede a Deus, mas o tempo de Deus ele não é o nosso. E a gente acaba se desesperando e fica preocupado com as pessoas que nos acusam e que nos apontam e perguntam: onde está o teu Deus?
Mas Deus, ele está presente na minha e na tua vida. E no momento certo, se a gente não duvidar, se a gente não titubear, diz a palavra que se você pedir para esse monte passar daqui para lá, e tem uma condição: se a gente não duvidar, assim será feito. Porque muitas vezes eu até disse lá na nossa igreja, eu preguei esses dias, lá nós estamos em uma série que chama Quem Te Controla. Estamos já no segundo tema. O primeiro foi a mente, doenças psicossomáticas, e a segunda foi a desobediência. Então nós temos que ter a fé em Cristo, pedir e confiar e acreditar que assim será feito. Porque mesmo que você esteja chorando, sofrendo, rugindo como Davi, nós temos que confiar no nosso Deus. E quando a gente pedir, acreditar e confiar, o milagre vai acontecer. Porque eu gosto muito de uma palavra que chama oração. E muitos não entendem o que quer dizer oração. Orar mais ação. É orar e agir. Porque nós cristãos, nós temos o péssimo hábito de pedir e aguardar. Nós temos que pedir, levantar as mangas das nossas blusas e irmos atrás. Porque do céu, amados, eu costumo dizer lá na nossa igreja que só cai chuva. E cai no tempo determinado que Deus ordena. Então tudo aquilo que a gente pedir, a gente tem que ter fé e a gente tem que caminhar e agir, mesmo que as coisas estejam muito tristes e abaladas na tua e na minha vida. Mas diz o próprio Jesus Cristo: nesse mundo tereis aflições, portanto tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Aleluia. Desde que nós confiemos e não duvidemos da palavra do nosso Deus. No 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, meu amado, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Quantas vezes porque nós estamos nesse mundo e não pertencemos a este mundo. Dá para ouvir bem ou vocês querem que aumente um pouquinho? Tá bom? Amém. Para não deixar os irmãos com dor de ouvido. Então nós temos que perseverar e nós temos que crer em Deus de fato e de verdade. Porque o dia mau, ele chega. Para mim, para você. Ou é o marido que está na bebida, nas drogas, ou o filho. Porque nós não podemos escolher o destino e a vida dos nossos filhos, ou dos nossos pais, dos nossos entes queridos. A gente ora e coloca nas mãos de Deus. Mas muitos tomam caminhos diferentes, tortuosos, como diz a palavra de Deus em Provérbios, que há caminhos que ao homem parece bom, mas que no final vai levar à morte. E esse teu parente, esse teu filho, esse teu marido que está no caminho errado, é uma escolha. E ele sabe que se ele não se consertar, se nós não nos consertarmos dos nossos maus caminhos, assim como foi com aquela prostituta que estava ali no adultério, e todos queriam apedrejar, a criticar. E muitos que talvez estavam cometendo o mesmo pecado ou pior. Mas Cristo somente olhou para ela e disse: os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Que nós venhamos nessa noite também perseverarmos, porque santo nós não seremos, mas termos uma vida santa e digna diante de Deus. Porque só assim nós comeremos, beberemos e vestiremos do melhor dessa terra. Porque uma vida com desobediência e sem perseverança, a gente não vence a nada. Por isso que muitas pessoas acabam não alcançando, sofrem, rugem e choram, porque estão em desobediência. Ou estão na obediência, mas não perseveram naquilo que pede. E sem perseverança, sem fé, é impossível agradar a Deus. E no 7 diz: abismo chama abismo. Eu li só a parte A. No 8: conceda-me, ó Senhor, seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Que me dá vida. No 9: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Quantas vezes nós já falamos isso? Eu já disse várias vezes: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Mas não. A gente clama, a gente pede, a gente confia, e Deus, ele nos responde no tempo certo dele. Porque diz a Bíblia que tem o tempo kainós e kairos. O nosso tempo é já, é agora. Mas o tempo de Deus é no tempo dele. Um dia pode ser 1 ano, 10 anos, 1 minuto, 1 segundo. Que a gente venha realmente confiar de fato e de verdade em Deus e naquilo que a gente pede para Ele, e confiar que Ele fará. Porque Ele é a nossa rocha. E Ele não se esqueceu de você e não se esqueceu de mim.
E nós temos que deixar, amados, de tudo que a gente passa pelas nossas vidas. Eu já fiz isso, mas graças a Deus fui liberto. De passar por um problema e a gente colocar no Facebook, nos stories do Instagram, do WhatsApp. Como que se aquela pessoa que está vendo, ela vai poder te ajudar? Muitas vezes a gente também acaba sobrecarregando o pastor com coisas que nós mesmos podemos resolver. Como eu sempre falo lá para a pastora Lúcia, né? Nos cultos. Se você está com uma dor de cabeça, amado, Deus deixou alguns remédios que você mesmo pode tomar e melhorar. E eu vejo pessoas colocando nas redes sociais ou pro pastor pedindo oração para uma dor de cabeça, uma dor de dente, coisa simples. Nós temos que clamar a Deus. Como diz a palavra, crê no Senhor teu Deus e serás salvo, crede nos teus profetas e prosperareis. Amém? Mas tem coisas que estão nas nossas mãos. E nós mesmo podemos fazer. Porque Cristo disse, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou deixar o Consolador. E o poder está em nossas mãos para fazer as obras iguais ou maiores ainda. Então tem coisas que você pode olhar para as tuas mãos e declarar a cura, porque a cura ela já foi dada, a libertação já foi dada. Então, um segredo: nunca peça, Senhor me cura, Senhor me abençoa. Tome posse, é tomar posse, é ser perseverante. Porque quando a gente pede isso para Cristo, eu sinto que a gente invalida aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então, nós temos que pedir, confiar e tomar posse. Como dizer ao monte, passa daqui para acolá, e não duvidar, assim será feito. Então, essa noite que nós venhamos sair daqui com esse segredo. Eu tenho que ser perseverante. É pedir, esperar e confiar. Glória a Deus. Porque quando Jó estava passando por toda aquela tribulação, eu vou falar bem mais lá na frente, num dia só, amados, ele perdeu quase tudo. E a mulher disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, como muitos te dizem também, porque não vêm as obras e os milagres na tua e na minha vida. E a gente muitas vezes dá ouvido para Sambalat e Tobias, e a gente pode cair. Então nós temos que ouvir somente a voz do nosso Deus, do nosso pastor, o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Porque enquanto nós dermos ouvido aquele que não quer o nosso bem, porque quando a gente publica alguma coisa, amados, quantos estão dentro das igrejas e dentro da nossa própria casa, como foi com José, que não querem o bem nosso. Então nós temos que fazer como no livro de Mateus, entrar no nosso quarto, orar em secreto ao nosso Deus, não é na internet. E o nosso Deus, ele nos responderá publicamente. Olha que coisa linda. Porque tudo na Bíblia tem um benefício, mas tem um segredo, uma condição. E muitos não conseguem receber, não porque até não tem fé, mas é porque não conhece a palavra de Deus. E quando a gente conhece esse manual, ninguém nos engana, nem mesmo a Satanás. Porque Cristo, ele venceu sempre a Satanás como? Na palavra, está escrito. Então nós temos que chegar para Satanás, para esse problema, para essa enfermidade, para essa tribulação, e falar que, Satanás, você não vai mais me enganar. Porque está escrito que eu sou mais que vencedor, aleluia, que eu sou liberto, que eu sou curado, que eu sou rei, que eu sou rainha, que eu sou príncipe, que eu sou princesa. E muitas vezes nós nos achamos pequenos, frágeis, porque as pessoas dizem isso, a mídia diz isso, aquele incrédulo diz isso. Amados, a Bíblia diz em Romanos que nós temos que renovar a nossa mente, para que a gente venha viver o melhor de Deus nessa terra. Enquanto nós tivermos uma mente mundana, uma mente de sincretismo, de paradigmas, de sofismas, meias verdades, nós não viveremos o melhor de Deus. E para que a gente venha ser perseverante e viver o milagre, nós temos que fazer como no livro de Romanos 2,12, acho que é isso. Renovar a nossa mente, para que venhamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque a vontade das pessoas que estão nos olhando nas redes sociais não é perfeita. Quantos querem o nosso mal, nos invejam, como foi com José. Então nós temos que aprender esse outro segredo, é pedir a Deus em secreto. Amado, tenha certeza que Ele vai te responder publicamente. Aleluia, Jesus. Até os meus ossos sofrem agonia. Eu continuando aqui no 9, eu vou ler novamente para a gente não perder. No 9, direi a meu Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Amado, você não tem que viver pranteando e chorando, não. O inimigo é derrotado e nós é que somos mais do que vencedor. É Satanás que tem que sair correndo e não a gente sair cabisbaixo, lamentando, ó céu, ó vida, ó terra.
e Satanás rindo de nossas caras. Mas nós temos que sacudir a poeira, dar a volta por cima e pisar na cabeça de Satanás e colocar ele no lugar dele, que ele é derrotado. Diga assim, amado, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que você é derrotado? Não. Que você é perdedor? Não. Nós somos príncipes, rainhas, princesas. Aqui nós somos todos valorosos. Nós nos sentamos na mesa com o Rei Jesus. Então nós não devemos aceitar Satanás nos oprimir e nós andarmos encurvados como a irmã abriu o culto. Quantos irmãos estão dentro das igrejas e estão sendo encurvados por pessoas às suas voltas, dando ouvidos? E uma pessoa que é encurvada é como a galinha, ela come das migalhas, ela olha para baixo, mas nós somos águia. Olha como que Deus é maravilhoso, a palavra diz que nós somos águia. Águia olha por cima. Não para ser o tal, o melhor, mas porque nós não somos crentes galinhas. Nós não temos que comer migalhas. Nós somos filho do rei. No 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Porque a gente se entristece quando a pessoa olha para a gente e fala: mas você serve a Deus, você é cristão, olha a sua vida, olha seu carro, olha a sua casa. Mas a Bíblia também diz que nós temos que viver o melhor de Deus aqui nessa terra, mas também nós não devemos acumular tesouros e riquezas aqui, porque muitos buscam e conseguem somente as bênçãos, mas se esquecem do abençoador. Aí tem uma vida próspera, abençoada, mas vazia. Então nós primeiro temos, amados, a palavra de Deus é muito maravilhosa. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que nas igrejas estão havendo uma inversão de valores, de pedidos e de prioridades. Porque se você pedir, porque a Bíblia diz que Deus ele não dá, ele dá capacidade para a gente adquirir riquezas. E eu digo riquezas, um bom trabalho, tudo de bom. Então aquele que vai atrás, ele consegue. Mas eu primeiro quero ter a presença de Deus, a sabedoria de Deus, a riqueza de Deus, e aí depois pode vir as outras coisas acrescentadas. Quem aqui não gosta de comer bem, de se vestir bem? Todos nós gostamos. E aqui eu vou falar de 4 pessoas que perseveraram. E nós temos que seguir esses exemplos. Eu escolhi somente 4 de perseverança. Porque se essas pessoas não tivessem perseverado, pastor, eles não teriam visto a glória de Deus. Pensa você de frente a um mar tremendo, como muitas vezes nós estamos de frente a um mar. Uma tribulação, uma dívida, enfim. E a gente pensa que será intransponível. Mas quando a gente crê no poder do nosso Deus, a gente atravessa o Mar Vermelho, o Rio Jordão, a gente derruba as muralhas. Qual que é a muralha que você precisa derrubar nessa noite? Qual o Mar Vermelho que parece ser impossível, que você precisa ultrapassar? Creia somente, peça, com fé. Não conte os teus segredos, os teus sonhos a ninguém. E não duvide, porque com certeza nós cantaremos o hino da vitória. E aqui no livro de Êxodo 7, do 1 ao 6 diz: o Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Amados, nós temos autoridade sobre Satanás. Se Deus te mandou, vai e fala sem medo. Você pode ser gago, pode ser simples, Deus vai te usar assim como ele usou a Moisés. E o teu porta-voz será Jesus Cristo, aleluia. Você falará tudo que eu ordenar. Amados, vocês estão vendo aqui que é tudo ordem. É ordenar, faça, é imperativo. Deus, quando ele te dá uma ordem, é no imperativo. Ele não dá alguma coisa, ó, vai lá e talvez. Não, vai, faça. Se a gente não duvidar, amado, a gente consegue tudo. Você falará tudo que eu te ordenar, e seu irmão Arão dirá a Faraó que deixe os israelitas sair do país. Porém, farei o coração do Faraó resistir. Olha que interessante. Deus deu uma ordem, ele sabia que isso iria acontecer, mas para testar, digamos, a fé, como conosco, para sermos perseverantes, ele falou o quê? Você vai, estou dando uma ordem, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Quantas vezes você chega diante do teu patrão ou de alguma coisa que você precisa, você sabe que vai receber a resposta sim, mas vem uma resposta não. E muitos desistem na primeira vez. Olha lá nas trombetas, foram 7 vezes. Então nós não devemos desistir na primeira vez, no primeiro empecilho, porque nós temos essa tendência. E quando a gente duvida, a gente desiste, a gente perde a bênção.
Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. No 6, Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia lhe ordenado. E o que aconteceu? O povo foi liberto. Depois do que aconteceu lá no meio do deserto, é uma outra história para uma outra ministração. Por quê? A gente é liberto, a gente passa pelo deserto, a gente passa o deserto, a gente vive as maravilhas de Deus, codornizes caem do céu, o maná. E vocês perceberam que a gente sempre reclama? Nada tá bom? Se o cabelo é duro, a gente reclama. Se é liso, a gente reclama. Se faz calor, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. Amados, por isso que esse povo lá, eles pereceram, porque eles murmuraram. Então, pra gente viver o melhor de Deus também nessa terra, sermos perseverantes, confiar, acreditar e não murmurar. Porque a murmuração é pecado, e a murmuração é como se nós estivéssemos andando em uma esteira. Muitos andam 100 quilômetros, mas não saem do mesmo lugar, porque murmuram. E a murmuração é pecado, não é de Deus. O segundo exemplo está na perseverança de Naamã. Naamã era um homem importante, rico de posses, e ele tinha um problema como muitos de nós temos. Somos seres humanos, estamos nesse mundo, então nós passaremos pelo dia mal. Nesse mundo teremos aflições, mas nós viveremos o melhor de Deus nessa terra, não só lá no céu. Porque eu não aceito somente ir para o céu com uma vida boa, mas a gente tem que viver o melhor aqui na terra. Aleluia. Eu costumo dizer que nós não temos que comer ovo por falta de opção, né, pastora? Mas porque a gente gosta. Nós temos que viver o melhor de Deus nessa terra. E Naamã, ele era uma pessoa orgulhosa. Ele achava, como nós achamos, que o nosso dízimo pode comprar Deus, o nosso carro, a nossa oferta. E a gente, às vezes, não recebe o milagre porque a gente se acha como Naamã. Mas Naamã precisou reconhecer que ele precisava de Deus, e só assim ele recebeu o milagre. Eliseu enviou um mensageiro, 2 Reis 5, 10 ao 14. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amados, ele pensou que ele ia ir numa piscina, num resort, num rio limpo. Mas não, olha aí a perseverança. Imagine hoje Jesus Cristo aqui e falar: você quer ser curado? Mergulha no rio Pinheiros ou no rio Tietê. Óbvio, eu como ser humano, eu iria talvez questionar ou não iria. E é aí que a gente não recebe o milagre. Naamã teve que quebrar o orgulho que nós temos. Amado, quebre o teu orgulho. Se você tem que chegar naquela pessoa e falar, fale na palavra em espírito. Quebre o teu orgulho. Se você tiver que pedir um aumento pro seu patrão, pede. Porque Deus é contigo. O coração pode se endurecer como foi de Faraó, mas Deus é contigo. Aleluia, e com certeza Faraó, ele vai liberar essa bênção para você, porque não é por ele. Porque Faraó representa Satanás, e Satanás não é bonzinho. Mas o Deus que está contigo, aonde você for, ele será contigo. Aleluia. Mas Naamã ficou indignado, como a gente fica. Meu Deus, mas vai demorar tanto, tem 10 anos que eu estou pedindo, tem 30. Amado, perseverança. Então Naamã saiu indignado, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé, olha a audácia e a astúcia e a soberba, o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. No 12. Não são os rios Abama e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quantas vezes a gente não recebe o milagre na igreja A, na igreja B e na igreja C, e a gente sai furioso? Aquela igreja não é de Deus, Deus não respondeu. O altar pode estar rachado e o pastor em pecado. Mas se você pedir com fé e confiar, a gente não pode transferir culpa para os outros. Muitas vezes a culpa é nossa. E tem um exemplo que eu sempre dou, porque é de uma grande mulher de Deus. O meu pastor não gosta muito que eu dou exemplo, mas é a Bispa Sônia. Ela diz: muitas vezes Satanás tem um nome, e o nome pode ser Fábio.
Porque nós é que colocamos empecilho e é fácil a gente transferir a culpa pro pai, pra mãe e pra Satanás. Mas muitas vezes Satanás não tá nem olhando pra sua cara, porque ele já sabe que ele domina a situação. Mas é você se posicionar. Aqui eu não posso falar isso, só na minha igreja. É se posicionar e saber que você é maior. Que Satanás muitas vezes não é culpado, ele não é bonzinho. Mas a gente quer transferir culpas, amado. Será que a culpa não é nossa? Nós temos um segredo que eu aprendi em psicologia. Nós irmos para a frente do espelho e nos desnudarmos. Porque enquanto a gente não reconheceu o nosso erro, como foi com Jonas, o barco estava para ir a pique. Então nós temos que muitas vezes reconhecer o nosso erro e a nossa falha. Porque quando ele reconheceu, ele venceu. Olha como que Deus é bom. Ele estava em desobediência, estava pecando, mas ele reconheceu o erro, porque é difícil. Aqui não tem slide, mas eu costumo colocar um desenho de um iceberg. Todos lá na igreja já conhecem, né? Muito bem. E nós queremos e é mais cômodo ficar na zona de conforto. Por quê? Mergulhar profundamente como Naamã, mergulhar profundamente como Jonas, que é reconhecer que somos dependentes de Deus, e aonde está a falha que pode ser em nós, é difícil. Se encontrar com nós mesmos, irmã, é muito difícil. E é por isso que muitos não vivem um milagre. Se Naamã tivesse continuado na zona de conforto, não tivesse mergulhado, estaria leproso até hoje. Então nós temos que ter perseverança, como aquela mulher de fluxo de sangue, a mulher encurvada, Naamã, Moisés, todos, e a perseverança. E quando nós nos encontrarmos com nós mesmos, nós viveremos o melhor de Deus aqui nessa terra. Amém. Aleluia. Então, e foi embora dali furioso. Finalizei aqui, né? Mas os seus servos lhe disseram, olha aqui, a perseverança. Sempre vai ter alguém do teu lado, como Sanbalat e Tobias, para te tirar do foco, mas também vai ter um homem de Deus, alguém, até um incrédulo, para te falar, vai, não desista, continua, persevera só mais um pouquinho, que você vai conseguir. Sanbalat e Tobias a gente tem que deixar de lado, porque Satanás ele pode usar o teu adversário, aquele macumbeiro, aquele espírita, aquele homossexual, aquela prostituta, porque Deus usou até as pedras. Então ele usa quem ele quer. Nós temos que dar ouvidos para aquilo que é o certo. Rechace a Sanbalat e Tobias nessa noite. Você não pode, você não é capaz. Vamos repetir? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E se você pode tudo naquele que te fortalece, que não é o pastor Éder, não é o diácono Fábio, é Jesus, você pode tudo. Você pode viajar o mundo inteiro, você pode falar inglês, francês, alemão, tudo. Você pode ser simples e humilde. Eu conheço pessoas simples e humildes, como foi a Hebe Camargo, Silvio Santos, que não é nem formado. E olha a prosperidade e a fé em Deus que esse homem tem. Então muitas vezes nós temos que nos utilizar de exemplos do mundo, mas de pessoas que têm mais fé do que você que está aqui na igreja. É verdade. Eita, Jesus. Amados, a nossa fé, mais um segredo, ó, vão aprendendo. A nossa fé, ela não tem que ser igual a um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda é bem grandão, né? É a menor das sementes. Mas a nossa fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Porque quando ela é plantada, cuidada e regada, a árvore cresce e tem frutificação. Então a nossa fé tem que ser a partir de hoje como um grão de mostarda, e nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. Se você pedir para essa tribulação, para esse mal, para esse demônio sair daqui para pular, ele tem que te ouvir, porque está na Bíblia. E a Bíblia não mente, a palavra de Deus não mente. Ele não é filho de homem para que mente, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos que aprender a pedir, esperar e confiar que o milagre vai acontecer na sua e na minha vida. Eu creio. Você pode estar chorando, rugindo, sofrendo, como aqui, e as pessoas te acusando. Onde está o teu Deus? Satanás, o meu Deus está aqui, ó. Aleluia. E ele vai me honrar publicamente, e você vai ficar envergonhado. Porque quem não conhece o manual, amados, Satanás faz aquilo que ele quer. Por isso que nós temos tantos cristãos mortos espiritualmente, se suicidando. Quem já viu aí pastor, missionário se suicidando? É verdade, porque Jesus. não deixaram de confiar e de perseverar. Eu não digo nem de confiar, de perseverar, porque a perseverança anda junto com a confiança. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, fala conosco mais e mais, Pai. Aleluia. Quando mais ele apenas diz... Ah, tá, aqui dá certo, vamos lá. Assim ele desceu o Jordão...
Mas os seus servos lhe disseram, no 13, tá? Pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave, é somente se lavar, e será purificado. No 14, assim ele desceu ao Jordão, olha aí, começou a ser quebrado. Começou já a falar, ó, ou eu vou continuar assim. Então, enquanto você não obedecer à voz de Deus, não é do profeta, é de Deus, você vai continuar leproso e não vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Então ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme o que? Mais um imperativo. A ordem do homem de Deus, e foi o que? Purificado. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Como que é a pele de uma criança? Limpa, pura, como as nossas vestes têm que ser. E muitas vezes por conta do dia a dia, das preocupações, das acusações, dos apontamentos, a gente acaba ficando com as nossas vestes sujas, o nosso coração sujo e a nossa pele leprosa. Pensa, se o pastor Éder tivesse dado ouvido a Sanbalate e Tobias e tudo que as pessoas já falaram ou pensam a favor dele, de mim ou de você, nós estaríamos aqui? Mas ele tem sido o quê? Perseverante nessa caminhada de 10 anos. Porque maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo. Acusadores sempre terão, mas quem nos justifica é Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos para o terceiro exemplo, que tem mais um, tem que correr. A perseverança de Josué na caída das muralhas de Jericó. Josué 6, 2 e 5 e o 20, que é o desfecho, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. No 3. Olha aqui, imperativo, amado, eu vou frisar muito. Imperativo, é ordem, vai. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias, amado. Pegue a palavra de Deus, o manual, e marche, rodeie. E você verá o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Ou seja, ordem é fazer. Se ele e eles não tivessem ouvido primeiro Josué, a voz de Deus, e as pessoas que ali estavam, a voz de Josué, as muralhas não teriam caído. Por isso que muitas vezes você ora, e a resposta não vem, porque o culpado somos nós mesmos. Mas aí o que aconteceu ali no 20? Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Grite, é tempo de gritar. O som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Por quê? Porque teve perseverança. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Então, se nós queremos tomar a cidade, esse problema, essa dificuldade, nós temos que ouvir, crer, perseverar e gritar. Grite, porque Satanás, a gente não vence Satanás falando em línguas, pulando, sapateando, dando dízimo alto, porque muitos acham, né, diaconisa? Porque seu dízimo é alto, podem comprar a Deus. E Deus não precisa de dinheiro. Na nossa igreja, como aqui, a gente não costuma a pedir dinheiro, porque nós já viemos de uma igreja da lei, onde nós éramos chicoteados e o povo só sofrendo e os pastores enriquecendo. O meu irmão trabalha, eu trabalho, graças a Deus. Então, dinheiro não compra nada. Aquele pastor que vira pra vocês e falam: se você não der o seu dízimo, você vai pro inferno, é mentira. É mentira, você sabe por quê? Porque Cristo não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. Carece de muito dinheiro e de muita ajuda. Então, nós temos que ter o coração bom e entender que nada aqui é de graça. Tem água, tem a luz, tem tudo. O Uber que o pastor precisa se deslocar. Então, se nós somos gratos a Deus por todas as muralhas que já caíram, mar que já foram abertos e as lepras que foram curadas, nós temos que ter amor para semear na obra. E com certeza o Senhor reconhecerá a nossa atitude. Mas dinheiro, se você não der o seu dinheiro ou não, amados, você não vai para o inferno. O que vai para o inferno é você dar o seu dinheiro e pecar, falar mal do irmão, a língua grande, prostituir, promiscuidade. Isso vai te levar para o inferno. Mas como nós somos crentes sábios e amorosos, a gente dá o nosso dízimo e a nossa oferta por amor a Cristo. Aleluia. E a quarta é a perseverança de Simão e Pedro na pesca. Quantas vezes a gente fala: eu pedi, mas eu não consigo. Eu tô aqui a madrugada inteira e eu não tô vendo um peixe. Amado, persevere.
jogue a rede do outro lado. Vai mais profundo, vai mais pra frente. Por que que Pedro, ele afundou? Porque ele duvidou. Ele não perseverou até o fim. E eu entendo Pedro. Muitas vezes a tribulação, amada, é tão grande, é tão grande. Eu já passei na minha vida a tribulação que eu tava como Pedro, pastora. Eu pensei que eu ia afundar e eu não sei nadar, que seria pior ainda. Que precisou Cristo segurar nas minhas mãos e me levantar. Porque a gente, no meio do caminho, a nossa tendência é o quê? É duvidar. Será que eu mereço tudo isso? Será que vai acontecer? E quando a gente não confia de fato e de verdade, amado, a gente afunda e aí Cristo tem que nos puxar. Então se Cristo fala, vem até a mim e caminhe sobre as águas, tem um louvor do Renascer Praise que fala isso. Vamos caminhar sobre as águas. Aleluia. Não podemos, amado, deixar o medo. Um cristão não pode ser medroso, não pode ser mentiroso, fofoqueiro, futriqueiro. E, infelizmente, é com tristeza. Lá fora já é de Satanás. Mas essas coisas acontecem dentro das igrejas. Confusão, fofoca, apontamento, amado. Se a pessoa do lado A ou B ou C tá em pecado, não quer falar, não tem liberdade, ore por ela. Mas a gente faz o quê? Um telefone sem fio. E com isso a gente faz essa pessoa se matar e se suicidar, como a gente vê aí fora. Porque aqui é um hospital, não é um lugar de acusação, amado. Não é, nós temos que amar o irmão. Porque Cristo, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, amado. Porque muitas vezes acusa o irmão de um pecado que está cometendo pior ainda. Era o que os fariseus faziam. É pior, porque a gente quer justificar o nosso pecado nas nos outros. Eu já fiz isso, eu contei lá na igreja. Porque às vezes o nosso pecado é tão forte, é tão mal cheiroso, que a gente acaba falando, não, tem um irmão que tá ali também com pecadinho, eu vou esquecer o meu e vou tacar pedra no teto de vidro dele. E aí o que acontece? A sua vida não muda e você pode levar esse irmão pra morte. Espiritual e física também. Porque tem muitas pessoas que não aguentam a pressão. Aleluia. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais fundas, amado. O que eu falei lá? Daquele desenho do iceberg. Ir para o mais fundo. Enquanto você continuar no raso, na ponta do iceberg, peixe, nada vai acontecer. Vai continuar a mesma vida. Um cristão que vai ser salvo, vai para o céu, mas vai ter uma vida desgraçada aqui na terra. E muitos vão olhar para você e falar, onde está o seu Deus? E você tem que baixar a cabeça, como diz, enfiar, né, o rabinho no meio das pernas e aceitar. Porque você não age. O cristão é preguiçoso. Nós estamos numa geração de cristãos. Eu vou até que diminuir aqui. Eu não sei quem viu. O pastor me proibiu de colocar o vídeo porque os nossos cultos são ao vivo. E eles são vistos, inclusive, fora também. O cristão quer o quê? Ele sai da macumba, ele sai do espiritismo, mas ele quer ir na igreja do pastor que só revela. Por que muitos procuram o pastor Éder? Pastor cartomante. Porque as pessoas querem revelação. As pessoas querem o já. Querem ficar na zona de conforto. Pastor não consegue ter vida, amado. A revelação não é uma palavrinha que você tira como lá na cartomante, quando quem já foi, né? Amados, a palavra de Deus, a revelação vem quando Deus manda, quando Deus quer. Não existe, me dá uma palavrinha, me dá uma revelação. Então a pessoa sai da macumba, sai do sincretismo, mas o sincretismo não sai dela. Aí encontra uma igreja que tem isso, ela não vai na igreja para buscar a bênção, mas para buscar a revelação. E vive de revelação em revelação. E muitos, não o pastor Éder, graças a Deus que é homem de Deus, mas muitos homens, Satanás está ali ouvindo tudo, usa um outro enviado de Satanás, dá uma profecia, uma revelação, e a vida da pessoa se destrói, e aí ela vai culpar quem? Então, segredo, dobre o teu joelho, fale com Deus em secreto, e Ele vai te revelar. Porque se você orar no seu quarto em secreto, Ele pode usar o pastor Alexandre, a pastora Luz, o pastor Éder, qualquer pastor, publicamente, mas não você ficar pedindo revelação, porque muitos cristãos, cartomantes. É verdade, Deus. Ó, muda tudo, amado, é como sempre eu costumo dizer. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. É Deus que está mandando você lançar a rede mais uma vez. Pode ser mais 2, mais 3, mais 20, mas se Deus está mandando, amado, lança a rede. Eu não conheço nenhum de vocês, mas se Deus está mandando lançar a rede mais uma vez, é para lançar e não duvidar e descansar no Senhor. Aleluia. Então fizeram, no 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais
a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Todos olharão para você, verão as suas bênçãos, o seu testemunho, e eles se ajoelharão e se renderão a Cristo. Porque nós temos que dar o bom testemunho e confiar em Cristo. E com certeza o melhor de Deus vai acontecer na sua e na minha vida. E o último, que é o quinto, a perseverança da viúva com o juiz. Lucas 18, 1 ao 5 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É o que eu estou fazendo hoje, contando uma parábola, para que a gente venha gravar, fixar, crer em Deus e não desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Quem aqui se vê nessa história? Muitas pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Porque há algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, olha, amado, Deus vai usar o teu inimigo para te abençoar. Eu creio. Jesus. Glória a Deus. E esta, não temo a Deus, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Amado, insista, insista, e com certeza a resposta virá. De tanto você importunar por conta da sua perseverança, até Satanás vai ter que te abençoar pelo mando de Deus. Deus vai usar um pai de santo, um espírita, uma pessoa de outra religião e até outra conduta de vida, mas ele vai te abençoar. Mas basta você crer e perseverar. Se a viúva tivesse desistido, ela não tinha recebido. O juiz é Satanás. Está com o coração endurecido, mas clama, insiste, persevera só mais um pouquinho só. A decisão é nossa, diz um louvor da Ludmila, da pastora Ludmila. A decisão é nossa, está em nossas mãos. Cristo, ele já traçou o nosso destino, eu acredito. Mas nós temos o poder de mudar o nosso destino. Você sabe por quê? Porque Cristo te fala: cuida do teu corpo, não bebe, não fuma, não cheira e não prostitui. Teve essa ordem, Deus sabe do meu futuro. Mas se eu começar a fazer tudo isso, o que vai acontecer? Você mudou. Então nós temos que ouvir, obedecer aquilo que Cristo disse. Porque Ele nos conhece no mais profundo e nós estamos gravados na palma da mão dele. 5 minutinhos. Deus pode fazer, amado, algo na primeira vez. Ele pode fazer, agora, instantâneo. Mas Ele quer ver a tua perseverança. Porque se você pedir, dependendo do que for, e Ele te dá na hora, você vai se acomodar. Quantos recebem a bênção e somem da igreja? Como na nossa, que é uma igreja de amor. A pessoa recebe e ela vai embora, não volta nem para agradecer. Então, para cada um, Deus vai dar uma medida. Para um, vai ter um carro importado, um carro mais ou menos, um outro um pouco melhor. Uns vão morar numa mansão, uns vão ter helicóptero, outros não. Por quê? Eu costumo dizer que lá eu subo no altar para falar a verdade. Se Deus me der muito, como já deu no passado, eu era uma pessoa arrogante. Tô mentindo, mãe? Insuportável. Eu chegava em casa chorando todos os dias, porque eu achava que o que eu tinha eu podia humilhar as pessoas. Eu não pegava na mão de pobre, eu andava com álcool. E hoje eu sirvo. Hoje eu tenho que conviver com as pessoas. Eu era uma pessoa insuportável, desprezível. Eu chegava chorando todo dia em casa. A minha mãe acho que lembra. E muitas vezes eu chorava calado, porque eu achava que o que eu tinha era muito melhor do que as outras pessoas. E hoje eu, como o meu irmão, eu tenho um buffet, a gente trabalha com eventos, a gente serve. E eu sirvo com amor e com carinho, independente de quem seja, aleluia. Então nós temos que sermos perseverantes e querer a mudança. Porque eu poderia ter ficado na minha zona de conforto. Quando meu pai perdeu algumas coisas, amado, eu tive que viver a vida que tinha que viver. Andar de ônibus e outras coisas mais. Então, nós temos que pensar sempre no dia de amanhã. A roda gigante vira. Hoje nós estamos aqui e amanhã lá embaixo. Então essa pessoa que está te humilhando, está te machucando, te escorraçando, creia que Deus, Ele vai te dar vitória. Porque a roda gigante, ela vai virar. Eu creio. E hoje você está por baixo, mas amanhã você estará por cima cantando o hino da vitória. E aquele que te afligiu, que te machucou, que te feriu, que te humilhou, vai ter que reconhecer que há um Deus na tua vida. Aleluia. A perseverança traz resultados. Tenho mais 3 minutinhos. E assim como foi com Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Diz a história que ele tentou mais de 2000 vezes. Olha, e
Um homem que talvez não cria nem em Deus, que eu creio que era ateu. Ele tentou mais de 2.000 vezes. E a gente tenta uma vez, o primeiro não, o que a gente faz? Desiste, muda de igreja, vai no outro pastor e não vive melhor. Então que nós venhamos também nos espelharmos num homem que não cria em Deus, mas que perseverou mais de 2.000 vezes e se tornou o homem mais conhecido deste mundo todo. Porque a luz, algo tão importante para as nossas vidas, que a luz de Cristo ela permaneça e resplandeça na tua e na minha vida. Glória e a a gente Deus. venha perseverar. Então nessa noite nós temos que perseverar e crer em Deus. Porque diz a palavra de Deus para finalizar que assim como você imagina, assim é. Se você se imagina feio, assim você é. Se você se imagina pobre, vai morrer pobre. Se você se imagina incapaz, assim vai ser. E nós temos esse hábito de nos enxergarmos sempre inferior. Amado, você pode ser negro como eu. Sou negro com muito orgulho. Não tem negócio de pardo, rosa, amarelo. É preto, branco ou amarelo. Então, muitas vezes nós que temos a pele mais escura, a gente se sente inferiorizado. Mas eu contei uma história lá na nossa igreja que Joaquim Barbosa... Quem conhece Joaquim Barbosa? Presidente do Supremo Tribunal. Um homem negro, simples, uma mãe da Assembleia orando, clamando, e ele não se acostumou com o nível da água. Ele foi atrás, mergulhou profundamente e chegou a ser presidente do Supremo Tribunal. Um homem negro, pobre, que fala hoje 4 idiomas. Se ele conseguiu, nós conseguiremos. Sabe por quê? O sol nasceu para todos. Aleluia! Pro homossexual, pro rico, pro branco, pro preto, pra prostituta. Porque enquanto essas pessoas que eu citei estão levantando 5 da manhã, 4 da manhã para correr atrás, porque Deus não dá riqueza, Ele dá força para adquirir riqueza. O cristão fica coçando, com os braços abertos, esperando cair. Disse, amado, tem uma notícia para dar: do céu não vai cair a sua bênção. Se você não fizer como o ímpio, se mexer e ir atrás, as bênçãos de Deus não vão acontecer na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, até aqui o Senhor falou. E eu tenho certeza que primeiramente eu aprendo e saio daqui alimentado. Porque quando eu preparo uma palavra que o Senhor me revela, primeiramente é para mim. Se a palavra não fizer sentido para mim, Senhor, com certeza ela não vai fazer para a tua igreja. O Senhor cura, o Senhor transforma e o Senhor liberta. Que nós venhamos sair daqui de posse da nossa bênção, da nossa vitória. E com essa palavra, Senhor, perseverança. E com outro versículo: assim como eu me imagino, assim eu serei. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, e assim eu serei. Saia daqui de posse da tua bênção, da tua vitória. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, como foi aquela viúva, como foi Naamã. Seja ousado na presença do Senhor. Não ousado para o mundo, porque enquanto você continuar sendo ousado para o mundo, você não viverá o melhor de Deus nessa terra. Confie, creia, acredite em Deus, e o mais Ele fará. As palmas louvam e engrandeçam ao Senhor Jesus.